Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Aguinaldo. Quero trazer um assunto aqui muito importante e, quero que você fique atento para isso que vai ser falado aqui nesse vídeo. Não é para querer desfazer nem abater qualquer pessoa. Não é para deixar você triste, mas é para você ficar alegre, né? Eu trago o assunto porque tem muitos assuntos dentro das escrituras, dentro da Bíblia, que as pessoas falam e não bate, que é como o assunto de dízimo, o assunto de castigo eterno, que é esse que nós vamos falar hoje, como o assunto de predestinação, o assunto de salvação, que as pessoas dizem que a pessoa está salva, mas perde a salvação. Outros acreditam que a pessoa pode ser salvo, mas ele pode perder a salvação e na hora da morte ele arrepender e voltar. Outros negam o inferno, outros negam o castigo eterno. Tem muitos assuntos dentro que os pastores, teólogos e estudantes de Bíblia falam hoje, que na verdade não é isso que a Bíblia diz. Mas nós vamos trazer esse assunto aqui, um assunto muito importante sobre a questão do castigo eterno. O castigo é eterno? O castigo é eterno. E eu creio que é eterno. Mas não que o homem vai ficar queimando eternamente no lago de fogo, como afirma muitos aí. E eu não creio nisso, mesmo porque o homem, ele não é eterno ainda. O homem, ele comeu da árvore da vida. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele não comeu da árvore da vida, porque Deus tirou ele. Agora, quando se fala que Deus é eterno no sentido absoluto. Deus é eterno todo o tempo, antes e depois, toda a vida Deus é eterno. Outra coisa que nós precisamos saber é que Deus ele age com justiça e Deus não muda. O caráter de Deus é permanente e é santo. Deus não muda o seu caráter, Deus não muda a sua maneira de ele agir. E Deus ele é soberano, ele pode fazer qualquer coisa, só que Deus ele permanece com justiça. Então, quando se refere à eternidade com Deus, é eternamente, nunca vai mudar isso. Deus, ele vai permanecer eternamente. Agora, nós seres humanos somos eternos? Ainda não. Nós vamos ser eternos quando, na ressurreição, quando a gente receber um corpo glorificado, isso na primeira ressurreição, agora no arrebatamento da igreja, quando receber um corpo glorificado, e quando nós chegarmos lá no céu que participar da árvore da vida, aí nós somos eternos. Mas o homem, a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo, a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 3 versículo 22, que o homem não é eterno. Pode ler o versículo aqui, ó. Ele diz assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. Gênesis capítulo 3, versículo 22. O versículo deixa claro tudo isso. Então nós não somos eternos ainda. Então, como é que Deus vai deixar uma pessoa queimando eternamente no lago de fogo lá? Esquecido, como muitos pastores explicam isso aí? Se o homem não é nem eterno. O homem não é eterno. Tem pastores que ele badala tanto em cima desses assuntos que ele chega a dizer até que Deus tira o cara lá do inferno, só aquela laminha, e depois dá um corpo especial para a pessoa queimar eternamente. Não sei onde ele vai buscar essas provas, porque não existe isso.
Eu creio que Deus vai punir o homem, que Deus pune o homem, isso é sem dúvida. Mas Deus pune o homem por causa de quê? Por causa de duas coisas. Duas coisas que o homem é punido. Duas coisas. Porque ele rejeita Cristo. Porque Cristo é o nosso substituto. Quando eu não aceito Cristo como Salvador, eu estou rejeitando ele. Então, se eu não sou substituído por Cristo, se eu não aceitei a substituição de Cristo na cruz do Calvário, é obviamente que eu estou devendo a dívida lá. E Deus pune, porque Deus, ele vai punir. Agora, Deus pune não para que o homem sofra a vida toda, mas que ele sofra a pena que Deus decretou. Por isso que o homem, quem crê em Cristo, não vai passar pelo juízo. A Bíblia diz em vários lugares que nós não enfrentamos mais o juízo. Quem aceita Cristo não entra mais no juízo. Agora, nós fomos absorvidos na cruz do Calvário, não fomos inocentados. Porque muitas pessoas pensam que Deus nos inocentou. Ele não inocentou Deus, apenas ele nos absorveu por causa de Cristo, porque Cristo é o nosso substituto. Agora, Deus pune segunda vez. Por que que Deus pune? Por causa da desobediência do homem. Então Deus pune a pessoa. Mas veja outra coisa. Mas ele não vai ficar queimando eternamente lá. Ele não vai ficar por causa da misericórdia de Deus e da justiça de Deus. Então eu creio desta maneira aqui. E quando é que nós vamos passar a ser eternos? Nós vamos passar a ser eternos quando nós, no arrebatamento da igreja, quando nós recebemos um corpo glorificado. Ali, aí esse corpo que é mortal passa a ser imortal. Esse corpo que é de humilhação, ele passa a ser um corpo de glória. E aí a Bíblia diz que tragado foi a morte pela vitória. Eu tenho uns versículos aqui que você pode observar em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 a 54. E aí quando nós participarmos da árvore da vida, quando nós comemos da árvore da vida, então nós vamos ser eternos. E todas essas coisas. Agora a pessoa pensar que Deus não ama o pecador, que Deus fez o homem só exclusivamente, só umas pessoas, só um grupozinho que vai ser salvo, outros não vai ser salvo. Ou Deus vai ser salvo, só vai ser salvo só quem pertence à minha denominação. Isso não é verdade. Jesus morreu na cruz do Calvário pelo mais vil pecador. Judas, ele não foi salvo porque ele rejeitou a Cristo. Ele não quis a salvação, ele não procurou a Cristo. Ele não correu a Cristo para ser perdoado. Ele correu o quê? Ele buscou os fariseus. Ele correu para os fariseus lá. Mas ele não correu para Cristo. Então, por a pessoa não correr para os braços de Cristo, não querer o sacrifício de Cristo, ele termina sendo perecível. Ele termina sendo morto. O significado de eterno no grego, aionios, não significa tempo sem fim, mas um tempo indeterminado. Por exemplo, se o homem ficar se o homem ficar 1 hora no lago de fogo, já é uma eternidade. Sim, senhor, é uma eternidade. No Velho Testamento é muito fácil você encontrar isso. De eternidade em eternidade, tu és Deus. De eternidade em eternidade. Agora, o homem, ele é limitado. Nós somos limitados. Irmãos, pensa uma coisa, nós somos maus. O que é que nós quer quando uma pessoa faz qualquer coisa conosco? Nós quer eliminar a pessoa. Nós quer contra a pessoa. Hoje, então, o mundo está de uma maneira que as pessoas não têm mais nem paciência. Qualquer coisa as pessoas já tomam como ofensa. Porque o homem é mau. Agora, Deus não é assim. Deus permanece no seu caráter santo e permanece eternamente. E Ele nos ama. Porque se Deus não nos amasse, nós estávamos destruídos. Agora, Satanás, ele é sem misericórdia. Por que é que Davi correu para Cristo? Correu para Deus. Ele falou, não, eu prefiro estar debaixo do jugo de Deus. E ele não aceitou estar na mão de Satanás, porque ele sabia que Satanás faz a pessoa sofrer.
Então Deus não quer que você sofra, que eu sofra. Deus quer que nós entregamos nossa vida nas mãos de Cristo para nós vivermos eternamente. Porque fora de Cristo não há salvação. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Um exemplo de fogo eterno aqui, ó. Por exemplo, Judas, no livro de Judas, Judas 7, porque Judas só tem versículos. Capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, ó: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregues à prostituição, como aqueles seguindo após outra carnes, são postas para o exemplo do fogo eterno, sofrendo punição eterna. Quanto foi que durou mais ou menos o fogo? Ninguém sabe, mas o fogo lá durou o quê? Eu não acredito que durou nem um dia, não durou aquele fogo lá da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Umas 3 horas, umas 2 horas, queimou tudo lá. Era muito fogo. Mas então é exemplo de fogo eterno. Entendeu? No Velho Testamento nós vamos encontrar muitos assuntos sobre eternidade. Por exemplo, sobre as leis cerimoniais em Êxodo capítulo 12, verso 14, Êxodo 12, 17, Êxodo 27, 21, Levítico 17, 7, Levítico 23, 14, e por isso muitas partes mostram, muitas coisas mostram sobre a eternidade. Fala sobre eterno, mas eterno no sentido humano, não é no sentido eterno, entendeu? De nunca ter fim. Então esse pensamento, essas ideias que o cara tem de o cara quer ficar queimando lá eternamente, isso não é um legado da Bíblia. A Bíblia não ensina isso. Por que que eu creio que o homem não vai ficar eternamente no lago de fogo queimando? Primeiro, porque o homem não é eterno. Esse negócio de dizer que Deus vai dar um corpinho, um corpo especial para o cara ficar queimando lá eternamente, isso não é verdade, a Bíblia não diz isso. O homem vai ficar lá tempo. Ele vai ser julgado no juízo do grande trono branco, sentenciado, e ele vai cumprir a pena dele ali. Uma coisa rápida, mesmo porque o homem no inferno, que existe, o inferno não existe, já está em pleno vapor. Quem vai no inferno, ele já está pagando a sua sentença. Quando for no juízo, ele já pagou. Por isso que o Senhor fala assim, que o inferno é preparado para o diabo e seus anjos. Não foi criado para o homem. Entendeu? E Deus quer que o homem todo chegue ao pleno conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. Deus quer que nós oramos pelo pecador. Deus quer que nós oramos pelos todos os homens. Oramos pelos reis, por todos que se acham revestidos de autoridades, porque Deus quer salvar todos. Então esse negócio de dizer que a salvação é limitada, está muito por fora. A salvação não é limitada. A salvação é estendida a todo pecador, a todas as pessoas. A salvação é. Eu não creio em salvação limitada, eu creio em salvação para todos. Agora, para todos que creem. É conforme João 3,16, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz aqui em Deuteronômio, capítulo 25, versículo de 1 a 4, que diz que a pessoa era levada uma causa ao juiz e ele era chibateado ou chicoteado conforme o julgamento ali que o juiz fizesse. Ou ele poderia ser levado até 40 chibatadas, mas ele não poderia passar das 40 chibatadas. Então Deus tem limite. Como é que Deus vai deixar uma pessoa esquecida no lago de fogo eternamente? Deus não faz isso. Em nenhuma escritura nós vemos isso, porque Deus ele é bom e misericordioso. Deus pode fazer isso? Deus pode fazer qualquer coisa, porque Deus ele é soberano.
Eu aguardo o arrebatamento da igreja. Eu creio que está muito próximo. A qualquer dia desse pode acontecer o arrebatamento da igreja. Então não queira ficar para o juízo final, não. Porque vai vir um juízo sobre a terra. E é tremendo. Não é fácil. E a igreja do Senhor Jesus não está aqui. Aceite Jesus para você ser salvo. Embora que o homem não vai sofrer eternidade no inferno, assim, ficar para sempre esquecido lá no inferno. Mas isso não está se negando que o homem não vai passar no lago de fogo. Ele passa, aqueles que morreram sem Cristo vai enfrentar o juízo eterno. E por que a morte eterna? A morte eterna porque o cara morre eternamente. Ele está longe de Deus. E ele é destruído o corpo dele quando ele é lançado no lago de fogo. Mas Deus quer que você venha hoje para ele. Ele te ama você. Ele ama você. Ele já provou. Lá em Romanos capítulo 5 e o versículo 8, ele diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E Romanos capítulo 10, versículo 9, ele diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo... Não, perdão, ele diz assim, Agora me faltou o versículo. Deu um branco na minha cabeça aqui. Mas veja bem, ele diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, para nós sairmos salvos, é só preciso que nós cremos que Jesus morreu, que Jesus nos substituiu na cruz do Calvário. É só você confessar ele como Salvador e crer que ele morreu e ressuscitou e você confessá-lo ele como único Salvador. Não precisa você fazer culto a ídolos. Não precisa você fazer isso ou aquilo, porque Jesus já fez por você. Venha hoje mesmo para Cristo. Então, aproveita a oportunidade, porque a oportunidade pode ser a oportunidade única. Pode ser essa única oportunidade que Deus está dando hoje de você ouvir a palavra dele. Entendeu? Jesus que abençoe. A eu e a você.